Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de junho de 2022. Jeff Bezos, que investe na imortalidade, deveria aprender com o Senhor dos Anéis, parte 3. Jeff Bezos, o chefão da Amazon, aparentemente acredita que não há problema no mundo que não possa ser resolvido desde que se despeje nele uma quantidade apropriadamente copiosa de dólares, é claro. Temos visto isso em sua decisão de não poupar despesas para chegar ao espaço, mas outra de suas paixões é a ideia de usar meios científicos para retardar ou impedir o envelhecimento. Em janeiro de 2022, ele esteve entre os investidores que ajudaram a Altus Labs, empresa de biotecnologia criada com esse objetivo, a levantar 3 bilhões de dólares em financiamento, e não é a primeira vez que aposta em empreitadas assim. Não dá para entender como o sujeito ainda se diz fã de Senhor dos Anéis. Ok, talvez o leitor não esteja entendendo a conexão lógica entre uma coisa e outra. Ocorre que Bezos também anda gastando os tubos uma bagatela da ordem de $1 bilhão para financiar a produção da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que estreia em setembro deste ano no serviço de streaming da Amazon. Dizem os coordenadores do seriado que o bilionário tem uma paixão pessoal pela obra de J.R.R. Tolkien. O intrigante é que aqui a trama vai se passar num período desse mundo ficcional em que uma catástrofe de proporções cósmicas é desencadeada por gente rica e poderosa em busca da imortalidade. Ironia por trás de tudo isso é imensa, como apontou o colega Diego Clautal, doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, em um de seus textos. Antes de prosseguir, fica aqui um alerta de spoilers para quem ainda não leu os clássicos de Tolkien. O pano de fundo da série da Amazon é a tragédia da Ilha de Númenor. Nessa narrativa, os humanos que tomaram parte na guerra contra o tirano satânico Morgoth são recompensados com uma nova e maravilhosa morada nesse reino insular, recebendo ainda longevidade, saúde e sabedoria muito superiores às de outros mortais. No entanto, continuam sujeitos à morte. Com o passar dos milênios, cada vez mais insatisfeitos com seu destino, embarcam num projeto de dominação colonial e escravização de outros povos e, ao mesmo tempo, buscam métodos científicos para evitar a morte. O máximo que conseguem com isso é preservar melhor as carnes de seus defuntos. Por fim, o rei de Númenor decide fazer guerra aos próprios deuses, na verdade, poderes angélicos que regem o mundo. Tolkien é complicado, gente. Seu plano é obter a imortalidade na marra. Óbvio que o final não é feliz. Bezos e outros bilionários que creem ser possível alcançar a vida eterna forrando tubos de ensaio com notas de dólar muito provavelmente vão dar com os burros. Água. Organismos multicelulares como nós têm uma arquitetura genômica que simplesmente não foi feita para a imortalidade. Os mesmos genes que são cruciais para o crescimento e a fertilidade durante a juventude são os que, conforme a idade avança, podem levar ao acúmulo de defeitos moleculares que culminam na velhice e na morte. Há excelentes razões biológicas para duvidar que seja possível ter uma coisa sem ter a outra. O porquê disso é o básico do básico da teoria da evolução. Os seres vivos foram forjados para buscar o sucesso reprodutivo, não a sobrevivência perpétua, a qual, num mundo perigoso, cheio de doenças, predadores e catástrofes, nunca foi uma possibilidade real. É melhor não descobrir isso da pior maneira e evitar o cosplay de Númenor dos bilionários. Gabriel Deune em seu livro A Alma é Imortal esclarece que se também ponderarmos que, em sonho, muitas pessoas veem parentes ou amigos que já morreram há longo tempo, que esses parentes e amigos conversam com elas, parecendo vivos como outrora, não nos será talvez difícil encontrar em tais fatos as causas da crença, generalizada entre os nossos ancestrais, numa outra vida. Verifica-se, com efeito, que os homens da época pré-histórica, a que se deu o nome de megalítica, sepultavam os mortos, colocando-lhes nos túmulos armas e adornos.
É, pois, de supor-se que essas populações primitivas tinham a intuição de uma existência segunda, sucessiva existência terrena. Ora, se há uma concepção oposta ao testemunho dos sentidos, é precisamente a de uma vida futura. Quando se vê o corpo físico tornado insensível, inerte, malgrado a todos os estímulos que se empreguem, quando se observa que ele esfria, depois se decompõe, torna-se difícil imaginar que alguma coisa sobreviva a essa desagregação total. Não obstante, se apesar dessa destruição, se observa o reaparecimento completo do mesmo ser, se ele demonstra, por atos e palavras, que continua a viver, então, mesmo aos seres mais frustros se impõe, com grande autoridade, a conclusão de que o homem não morreu de todo. Só, provavelmente, após múltiplas observações desse gênero, foi que se estabeleceram o culto prestado aos despojos mortais e a crença numa outra vida em continuação da vida terrestre. Remontando aos mais antigos testemunhos que possuímos, isto é, aos hinos do Rig Veda, vemos que os homens que viviam nas faldas do Himalaia, no Sapta Sindhu, país dos 7 rios, tinham intuições claras sobre o além da morte. Baseando-se provavelmente nas aparições naturais e nas visões em sonho, foi que os sacerdotes, ao cabo de muitos séculos, lograram codificar a vida futura. Como será essa vida? Um poeta ária esboça assim, vigorosamente, o céu védico, morada definitiva dos deuses imortais, sede da luz eterna, origem e base de tudo o que é, mansão de constante alegria, de prazeres infindos, onde os desejos se realizam mal surjam, onde o ária fiel viverá de eterna vida. Essa crença também existiu no Egito, China, Pérsia, Grécia, Judeia e nos primeiros cristãos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.